Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Final de jogo em Belo Horizonte, no Mineirão, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. Vamos falar desse jogo, vamos falar de tudo que aconteceu na partida de hoje, mas antes eu peço você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever, deixar o seu like, curtir os meus vídeos, comentar os meus vídeos, aquilo que você acha do meu canal. Para mim será mas muito importante a sua presença aqui. Muito obrigado a todos vocês que me seguem, que me acompanham diariamente no meu programa Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas. Muito bem, vamos falar um pouco do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo terminou agora, lá no Mineirão. Corinthians, com um gol do Roger Guedes, vence a partida, respira no Campeonato Brasileiro, saiu assim, estava com 12 pontos, foi a 15, está a 4 pontos na frente do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que tem 11, ou seja, dá uma respirada no campeonato, dá para ter uma certa tranquilidade. Vai jogar agora na próxima terça-feira contra, como é que chama aquele time lá? Time lá na Sul-Americana. Tem que vencer o jogo para dar mais tranquilidade ainda ao elenco. E assim o Corinthians vai ressurgindo das cinzas, como a ave fênix, né? Corinthians é universitário. Me sopraram aqui, universitário. Corinthians vai pegar o Universitário na Sul-Americana, jogo de ida na Neoquímica Arena, terça-feira. E o Corinthians ressurge das cinzas como a Fênix, né? Uma vitória assim que eu vou ser muito sincero para vocês, nem o mais otimista dos corintianos acreditava na vitória do Corinthians hoje contra o Atlético Mineiro. Numa falha da defesa do meio-campo atleticano, o Corinthians consegue um gol com o Roger Guedes e soube defender bem a partida. Cássio foi muito importante. Para quem acha que o Cássio já está ultrapassado, o Cássio foi importante hoje, né? O esquema de 3 zagueiros, que eu sempre falei no último vídeo anterior, que o Corinthians precisava sair jogando com 3 zagueiros, para deixar os 2 laterais livres para poder apoiar o ataque, e isso aconteceu. 3 zagueiros, jogou Bruno Mendes, jogou o Gil e jogou o Murilo na zaga. Olha, eu venho sempre falando aqui no meu canal, você é testemunha disso, que eu acho o Gil um jogador já que não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians. Porém, quero deixar uma ressalva. Depois daquilo que aquele torcedor, para mim não é torcedor, uma pessoa que faz aquilo que ele fez com o Gil no saguão do hotel, não é torcedor do Corinthians. Praticamente ele humilhou o Gil ali. E o Gil sabiamente ficou quieto, não fez nada. Eu torci para o Gil hoje marcar um gol, para poder calar a boca desse rapaz que falou tanta besteira para o Gil, falando que ele é um jogador. Tá passado, mas ele não é bandido. Ele não está roubando o Corinthians, como aquele torcedor diz. Ele faz o seu trabalho e hoje ele jogou bem, ok? Não foi assim aquele mar de maravilhas, mas deu para o gasto, comemorando com um chocolate quente o jogo de hoje. O Gil jogou, eu torci para o Gil marcar um gol hoje, para calar a boca daquele rapaz que falou tanta besteira do Gil. Eu sempre vou torcer para o Gil, para o Fábio Santos, para o Fagner, eu sempre vou torcer para os veteranos, porque eles são jogadores do Corinthians e eles são ídolos do Corinthians. Nós não podemos esquecer o jogador que foi ídolo. Hoje não dá mais, não serve mais. Mas não é por isso que nós vamos atacar e agredir verbalmente os nossos ídolos. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com o Cássio, com o Fagner, com o Fábio Santos. Já vai acontecer isso. E não podemos desrespeitar os ídolos. Ok? Não estão em boa fase?
para mim, não deveria nem começar o jogo, mas já que começou, eu torci para ele marcar um gol para calar a boca daquele rapaz que falou tanta besteira dele, né? Agora, o que dizer do volante, primeiro volante, Moscardo, Gabriel Moscardo do Corinthians, 17 anos. Que personalidade tem esse garoto? Que vontade, que raça tem o Gabriel Moscardo. Jogou muita bola hoje, quarto jogo como titular do Corinthians, mostrando para que veio. Vanderlei Luxemburgo descobriu uma joia rara no Corinthians, quando ninguém dava assim nada para ele, todo mundo só falava de Pedro, e o Moscardo jogando fino da bola, né? Sendo assim, hoje, titular absoluto do Vanderlei Luxemburgo, juntamente com o Murilo, que joga muito bem. E agora, o que dizer do Yuri Alberto? A bola bate nele, ele não consegue dominar a bola escorrega dos pés dele. Segundo tempo, ele tinha a bola no pé, e ele perdia a bola, ele não conseguia controlar a bola. Está na hora, Luxemburgo, de você dar um pouquinho mais de oportunidade ao Felipe Augusto, que é um centroavante bem mais alto que o Yuri Alberto, mais troncudo, vai brigar muito mais dentro da área pela bola. Está na hora de você dar um pouquinho mais de chance ao Yuri Alberto, ao Felipe Augusto, que está merecendo. E o Roger Guedes, como sempre, fazendo das deles, marcando gol, jogando. Teve um lance no segundo tempo que ele disparou, chegou na cara do gol ali na linha de fundo, era só rolar para trás que a bola entrava, mas não, foi fominha. O defeito do Roger Guedes é ser muitas vezes fominha. Mas o time se comportou bem em campo. Uma nota importante, a volta do Renato Augusto no segundo tempo. Jogou e não machucou, graças a Deus. Ele não se machucou. Quem sabe contra o Universitário, terça-feira, ele possa jogar os 90 minutos. Se não for 90, 70, 80 minutos. E ajudar o Corinthians a vencer e vencer muito bem o jogo de ida da Sul-Americana. E o Corinthians precisa disso para dar tranquilidade ao Vanderlei Luxemburgo, tranquilidade aos jogadores, acalmar o ímpeto da torcida, né? E mostrar para a diretoria que o Corinthians é forte, independente de qualquer situação. Toda essa bagunça que foi criada para o Corinthians, a culpa só tem uma: diretoria. Diretoria. Eu jamais vou acusar nenhum tipo de jogador do Corinthians, a não ser o Luan, que para mim, esse aí, eu nem falo. Não é por causa do caso do motel, não. Eu já desço o cacete no Luan há muito tempo. E um cara que quer jogar futebol no Corinthians, que quer voltar e mostrar, primeiro que ele não quer mostrar nada. Ele quer jogar para poder assinar contrato com outro clube, porque a imagem dele está suja, queimada. E um cara que quer focar no time, quer jogar futebol, não fica passando a madrugada toda fazendo orgia em motel, tá? Já começa por aí, mas eu não quero entrar nessa área não, porque isso aí não me compete, não quero saber disso daí. Um jogador como o Luan, eu já venho falando como ex-jogador que ele é. Ele eu desço o cacete, não desço o pau em nenhum jogador, nem na comissão técnica. A culpa de tudo é da diretoria. Não é nem do Fernando Lázaro, nem daquele preparador físico, Flávio de Oliveira, que veio, que não sabe nada de preparação física. A culpa não é nem deles. A culpa é da diretoria que colocou lá atrás o Fernando Lázaro, que chamou de volta o Flávio de Oliveira, que fazia o time se arrastar em campo. E tá aí o resultado. O Corinthians hoje se arrasta em campo. Até voltar a pegar condicionamento físico dos jogadores. Hoje eu senti o Fagner um pouco mais leve, errando certos passes fáceis, mas ele estava mais leve no campo hoje. É todo um trabalho que a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo está fazendo, porque a diretoria do Corinthians trouxe de volta o Flávio de Oliveira. Dá para entender a incompetência do Duílio e do Alessandro? O Alessandro não faz nada, tudo que o Duílio faz ele assina embaixo, né? É um capacho na mão do Duílio. Ídolo do Corinthians, jogador que foi campeão, levantou
a taça da Libertadores, levantou o Mundial e é um capacho na mão do Duílio, que não deveria ser assim. Mas Corinthians venceu, convenceu, parabéns Corinthians, parabéns Luxemburgo por ter escalado 3 zagueiros, que na minha opinião o Corinthians tem que sempre jogar com 3 zagueiros, até o Corinthians poder trazer, e olha lá se vai trazer reforços, hein? Por enquanto só o Matias Rojas, que nem estrear consegue estrear. Já faz 1 ano que ele tá no Corinthians e ele não consegue estrear. É incrível o que acontece no Corinthians, né? Agora, tem que jogar com 3 zagueiros, tem que fechar a casinha lá atrás e não tomar gol. Não tomando gol já é um bom caminho pro Corinthians. E depois nós vamos pro ataque. Roger Guedes, com seu brilhantismo, sempre vai marcar o seu, tá? É isso aí, rapaziada. Final de sábado, uma ótima noite a todos vocês. Amanhã, um ótimo domingo a todos vocês, tá? Um domingo abençoado a todos vocês. E tamo junto amanhã com mais novidades sobre o Corinthians. Ótima noite. Vai, Corinthians.